O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodíades e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os amados irmãos e irmãs, durante alguns dias, acho que as 2 últimas semanas, nós acompanhamos na liturgia, de modo especial na primeira leitura de cada dia, toda a trajetória do rei Davi, desde a sua origem, quando era ainda um adolescente e que foi visitado por Samuel e ungido rei naquele dia em que Deus, depois de ter rejeitado Saul, pediu para Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos seus filhos, a quem ele tinha escolhido, para ser rei. E fomos acompanhando então toda a trajetória do rei Davi, todas as suas façanhas, pudemos conhecer as suas virtudes, os seus pontos fortes, a sua coragem, a sua destreza diante daquele gigante Golias, a sua busca de fidelidade a Deus, a alegria que ele tinha em louvar a Deus e cantar com liberdade diante da arca. Estava em evidência a figura desse grande homem, do rei Davi. Mas também alguém que é frágil, que afastou-se de Deus, que deixou-se levar pela cobiça e acabou cometendo aquele pecado terrível, assassinando Urias para ficar com a sua esposa, a quem ele tinha desejado, tido relações com ela, a engravidou, e para tentar encobertar esse pecado, acabou arquitetando maldosamente a morte do marido dela. Depois também ele é visitado pelo profeta Natã, que ajuda Davi a cair em si, a tomar consciência do seu mal, do mal que ele tinha realizado,
do pecado que ele tinha cometido, e ele se arrepende profundamente e suplica a misericórdia de Deus e recebe essa misericórdia de Deus. A primeira leitura de hoje que nós ouvimos é uma memória desta pessoa, desse homem, desse rei. É o elogio aos antepassados que o livro do Eclesiástico faz, para nos recordar esse grande homem de Deus. No Evangelho nós temos também a memória de outro grande homem de Deus, aliás, o maior homem que já existiu, como dizia o próprio Jesus. O Evangelho fala de João Batista, fala da morte dele, da morte covarde que ele viveu. Um homem de Deus que foi morto por conta da maldade de uma mulher que não aceitou a pregação de João, que não quis converter-se e que arquitetou também a morte de João. Ela que usa a própria filha para seduzir o rei, para seduzir os convidados do rei, e ela recebe então aquele presente. Eu te darei o que você pedir para mim, diz Herodes, para essa jovem, como nós vimos na leitura. Até a metade do meu reino, se você quiser. E ela vai se consultar com a sua mãe, e a mãe diz, pede a cabeça de João. É a chance, é a oportunidade que eu tenho de me livrar desse homem que fica falando de mim, que fica denunciando o meu pecado, porque eu não vou largar Herodes, eu não vou mudar de vida, não adianta. Então é melhor eu matar quem tenta me converter do que eu mudar de vida. E assim acontece então a morte desse homem que literalmente perde a cabeça por causa de Deus, por amor a Deus. Mas não é momento de ficar só na morte de João. Deveríamos também fazer a memória da sua vida. Quem foi João Batista? Quem foi esse homem? Desde o ventre materno, ele foi ungido pelo Espírito Santo quando Maria visita a sua prima Isabel. Ele ali, com aquela presença de Jesus, que está sendo gerado também no ventre de Maria, estremece de alegria no ventre da sua mãe e fica repleto do Espírito Santo. Ele que é obra da misericórdia de Deus para com a sua mãe, que até então era estéril, e para com o seu pai, que era um sacerdote bom, um homem de Deus também, que queria servir a Deus. A origem de João Batista é vontade de Deus, é expressão do amor e da misericórdia de Deus. Ele de quem o pai dele canta aquele hino de louvor. Esse menino será um profeta do Altíssimo que vai à frente do Senhor preparar o seu caminho. No dia do nascimento dele, se canta essa profecia bonita a respeito de João. E ele corresponde a essa expectativa de Deus. Ele é dócil a essa vontade de Deus e vai crescendo, desejando de fato, de verdade, fazer aquilo que Deus quer da vida dele. João coloca na vontade de Deus a motivação maior da sua vida, o sentido da sua vida. João coloca na vontade de Deus. Ele começa então a sua missão. Vai ter uma vida mais austera, mais simples, mais penitente. Vai colher de Deus aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Na sua pregação ele fala com autoridade, tem unção na voz de João. É bonito ler no Evangelho a repercussão que acontece com a pregação dele, o efeito que causa a pregação desse homem de Deus no coração das pessoas. Todos eram tocados profundamente por ele. As pessoas, quando ouviam João Batista pregar, ficavam impactadas no seu íntimo, faziam uma revisão profunda de vida e chegavam nele e falavam: João, e eu, o que eu tenho que fazer? Porque eu estou tocado com a sua pregação. Eu olho para a minha vida e de fato não vai bem. Não estou correspondendo à vontade de Deus. E a cada um João ia dando um bom conselho. Ia orientando aquela pessoa: faça isso, abandone esse pecado. Seja honesto no seu trabalho. Não seja mesquinho com as pessoas. A um soldado ele até chega a dizer: não abuse da autoridade que foi concedida a você.
Não faça da autoridade fonte de ganância para extorquir as pessoas. E assim ele vai falando com cada um que chega. E, meus irmãos, é uma imagem bonita de se ver. Os pecadores faziam fila para serem batizados por João no Rio Jordão, como um sinal de conversão de volta para Deus. Podemos dizer que a vida de João Batista, ela impactou a vida de muitas pessoas, não é verdade? Muitas pessoas foram impactadas pela vida desse homem. Assim como muitas pessoas também foram impactadas pela vida do rei Davi, a quem a liturgia recorda hoje. E aí, quantas pessoas estão sendo impactadas pela sua vida? Pela minha vida? É uma pergunta boa da gente fazer hoje. Será que a minha vida tem impactado a vida dos outros? Será que o modo como eu vivo tem feito a diferença na vida de quem convive comigo, lá no meu trabalho, lá em casa, na minha família, durante as férias, nas relações na escola? Eu tenho impactado a vida das pessoas porque Deus quer isso para mim. Deus quer isso para você. Você pode até olhar para quem está do teu lado e dizer assim: meu irmão, minha irmã. Pode dizer. Se for homem, você fala meu irmão. Se for mulher, você fala minha irmã. Deus quer que a sua vida impacte positivamente a vida dos outros. E sabe como você vai conseguir fazer isso? Deixando-se mover pelo Espírito Santo. Como Davi, também como João Batista. Movidos pelo Espírito Santo. Impactar a vida dos irmãos. Amém. E é interessante porque ontem, sobretudo na primeira leitura, nós vimos o desfecho da vida de Davi, do rei Davi. Ontem falava na primeira leitura do livro dos reis, da morte dele. Completando-se os seus dias, Davi já percebendo que ia para junto dos seus pais, é um jeito de dizer da morte, porque eles falavam, agora eu vou para junto dos meus antepassados. Ele chama o filho dele, Salomão, que vai sucedê-lo no trono, e deixa uma herança para esse filho, que não é o reinado, as riquezas, o cofre real, o castelo, as terras conquistadas. Não foi essa herança que Davi deixou para o seu filho Salomão. A herança que ele deixou foi um grande desejo e uma prece: meu filho, seja um homem de verdade. Honre a Deus. Viva os mandamentos. Viva a aliança. Viva a lei que Deus nos deixou por Moisés. Seja fiel a Ele todos os dias da sua vida. E assim você vai experimentar também o cumprimento da promessa de que os seus filhos vão dar continuidade ao reino que Deus concedeu ao seu povo, por meio do nosso serviço como rei. É essa a herança, é esse o legado que Davi deixa quando vai morrer. E a gente pode dizer, ele morreu feliz. Certamente, ao morrer, Davi louvou a Deus, agradeceu a Deus, dizendo: obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que eu vivi. A minha vida, por tua causa, teve sentido. Eu fui bem sucedido em tudo, porque o Senhor estava comigo. O Senhor foi fiel até o fim. Sobretudo quando eu pequei, sendo infiel a ti. E eu me lembro bem naquele dia que eu caí prostrado, chorando ali diante de Natã, reconhecendo que aquele homem cruel que matou a única ovelhinha do pobre era eu. Mas obrigado porque o Senhor me ajudou a entender que só na misericórdia dá para renascer. E ele fez aquele louvor para Deus, não está registrado na palavra, mas o Davi, o grande Davi, que escrevia salmos lindíssimos, certamente na hora da sua morte compôs um salmo de louvor para Deus também. E assim ele encerra o seu tempo aqui nessa terra. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida ela tem que ter sentido. E o sentido quem dá é Deus. Por isso que temos que nos abrir à graça dele, à presença dele na nossa vida. Feche seus olhos um pouquinho.
Sei que é um momento muito breve, é um minutinho só que a gente tem, mas temos o dia todo depois para pensar nisso também. Mas examina um pouquinho a tua consciência, pensa aí um pouquinho, será que a minha vida tem sentido hoje? Será que eu não vivo falando que a minha vida não tem sentido, mas talvez o motivo é porque eu quero colocar em mim mesmo o sentido da minha vida e não permito que ele venha de fora, que esse sentido venha de Deus, venha do coração de Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? O que Ele deseja que eu viva? Qual é o impulso, o mover da graça, o mover do Espírito Santo para esse dia de hoje? Para aquilo que eu vou viver hoje, no meu trabalho, nos desafios que me esperam, nas alegrias que me aguardam também, nas realizações que eu posso de fato viver hoje, porque quero me abrir a essa graça de Deus hoje. E reza comigo: Senhor, eu te peço, ajuda-me realmente, Senhor, a viver assim, dando sentido para tudo, até para aquilo que é pequeno, que é simples. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida com sentido de céu, com o sentido de Deus. O Senhor pode dar um sabor novo para a minha vida no dia de hoje, e eu te peço, não me deixa, Senhor, cair na rotina enfadonha de cada dia. Ajuda-me, Senhor, a transformar as horas, os minutos, em momentos de encontro contigo, com as pessoas. Ajuda-me, Senhor, a impactar a vida dos outros, como foi com os grandes homens da fé, como as grandes mulheres da fé que encontramos na Sagrada Escritura. Davi, João Batista, Santa Águeda, que celebramos hoje, e tantos outros que nos precederam. Ajuda-me, Senhor, a ter uma vida diferente, se a que eu vivo hoje é sem graça. Dá-me, Senhor, sabor. Torna-me sal, tempero, para temperar a vida dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade e obrigado por falar comigo pela palavra, Senhor. Que ela se torne vida hoje na minha vida. É o que te peço de todo o meu coração, junto com os meus irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos no altar do Senhor, com o pão e o vinho, nossa vida, nosso desejo de fazermos a diferença na vida dos irmãos.